Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as questões de promoção e prevenção de saúde. Lembrando que nós já tivemos essa introdução em aulas passadas, em que eu consegui explicar um pouquinho para vocês o que é prevenção, o que é promover saúde, né? E hoje nós vamos fazer uma discussão um pouco mais aprofundada sobre esse tema. Pessoal, o que é saúde? A definição de saúde pela Organização Mundial da Saúde diz que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doenças. Essa definição é considerada por muitos autores como uma definição ideológica, né, e de capacidade quase impossível de se atingir. Porém, sabemos que existem muitas e muitas iniciativas, principalmente do nosso meio da saúde, o meio educacional, para que a gente consiga atingir esse bem-estar completo físico, mental e social. Quando a gente pensa em indivíduos saudáveis, a gente tem que levar em consideração que não é apenas ausências de enfermidades, né? Presença de doenças não significa de forma alguma que o indivíduo está incapaz ou desprovido de potencialidades. Senão, nós teríamos aquele grande contingente de pessoas que são portadoras de deficiências físicas e que não poderiam executar atividades como esportes. E sabemos que o Brasil é um dos melhores países dentro da gama, do rol de atletas paraolímpicos, não é? Saúde é também qualidade de vida. E quando a gente fala de qualidade de vida, a gente está pensando no resultado do produto, do acesso a emprego, renda, educação, habitação, serviços de saúde, cidadania, dentro do âmbito mental, social e físico global dos nossos pacientes. E doença? O que a gente subentende como doença? Doença nada mais é do que falta, deficiência, supressão de saúde. A doença, essa moléstia, essa enfermidade, esse mal a que acomete as pessoas, pode ser tanto de ordem física como mental e até mesmo social. Deficiência cognitiva, deficiências de falta de alimentação, saneamento básico, podem caracterizar como transtornos que vão desenvolver doenças de caráter físico ou até mesmo outras patologias. Também pode ser definida como transtorno da função ou estrutura de qualquer parte ou órgão ou sistema do organismo. Um mau funcionamento, insuficiências agudas ou até crônicas, né? Insuficiência pulmonar aguda, insuficiência renal crônica, são considerados como patologias e doenças. Também pode ser uma reação a uma lesão, reações alérgicas, não é? Sequelas de doenças, moléstias ou até enfermidades. Definição de doença ela é mais fácil para a gente entender do que a definição de saúde. Doença é algo que você consegue nomear, que você consegue até palpar muitas vezes num exame físico, não é? Porém, o conceito de doença teve que ser de forma mais abrangente, levando em consideração as características dos nossos pacientes, ou seja, as necessidades que essas pessoas apresentam. Porque o indivíduo pode não ser doente de caráter físico, né? Membros inferiores, superiores, tronco, órgãos internos, tecido epitelial, sem problemas aparentes ou alterações que possam ser quantificadas em exames físicos, em exames clínicos, exame ultrassom, raio-x, tomografia, exame de sangue, porém apresentar disfunções de caráter psicológico, né, que podem desencadear desde dores crônicas que não apresentam histórico plausível para o desenvolvimento daquele quadro doloroso, até pacientes que apresentam desordens de caráter psiquiátrico propriamente dito, não é? A gente consegue escalonar essa questão de saúde e doença. Para a Organização Mundial da Saúde, o conceito de saúde se baseia na saúde ótima, não é?
Porém, nós sabemos que esse é um conceito utópico. Sabendo-se que esse conceito utópico está, de certa forma, longe de ser alcançado, porém bem mais perto do que já estivemos há uma ou até 2 décadas atrás, nós temos para nós que um conceito de saúde subótima, não é? Em que o indivíduo não apresenta patologias ou alterações de desordem física, conseguindo controlar outras alterações, até mesmo as físicas, é o mais ideal, né? Porém, horizontalmente a isso, nós temos o aparecimento de possíveis enfermidades de caráter real, dores crônicas, processos degenerativos, doenças psicossomáticas, não é? Ou até doenças físicas ocasionadas por acidentes, transmissões virais, como a gente está vendo agora. Essa doença real pode gerar essa enfermidade real, ela pode gerar uma patologia, uma doença que vai se manifestar fisicamente ou uma incapacidade declarada, não é? Então, pacientes que apresentam, por exemplo, quadros dolorosos da coluna lombar em decorrência de artrose, em decorrência de tô dando um exemplo, tá? Hérnias discais e que não conseguem realizar atividades cotidianas, atividades de vida diária, atividades ocupacionais, apresentando assim processos dolorosos tão graves que essa pessoa se torna ou acamada, não é? Pode fazer uso de um dispositivo auxiliar para marcha, bengala, muleta, andador. Esse indivíduo vai se aproximar mais do processo de morte. Não deu exemplo do indivíduo do andador? Esse indivíduo provavelmente vai parar de executar atividades físicas. Esse é um indivíduo que provavelmente pode vir a abusar de consumos alimentares e de desenvolver outras patologias que podem levar à morte ou até morbidade. Alterações físicas, alterações, sequelas irreversíveis. Para isso, existe uma pirâmide de inter-relação entre o que é o hospedeiro, agente e o ambiente. Essa tríade, quando ela se manifesta em forma cíclica, é um ciclo inesgotável, em que se você tem um ambiente favorável para o aparecimento de patologias, ou seja, um ambiente que não abranja uma perfeita saúde mental, social e física, nós vamos ter um acometimento deste hospedeiro, não é? Ou seja, o ser humano, agente. O agente causador, entendam, gente, somos pessoas. Agente, tudo junto, é o fator causador. Pode ser um fator físico, calor, frio, contusões, processos inflamatórios por esforços repetitivos, agente biológico, vírus, bactérias e fungos, né? Outros agentes físicos como ácidos, sódio, enfim, são vários os tipos de agentes que podem causar patologias. Descritos aqui, por exemplo. Dei os 3 exemplos só para facilitar para vocês dentro dessa pirâmide. Um hospedeiro, ele pode ser definido como uma pessoa que apresenta maiores ou menores capacidades para a patologia, se embasando na idade, no gênero, masculino, feminino, constituição corporal, obeso, emagrecido, eutrófico, a genética, condições imunológicas, se ele é imunossuprimido ou não, a qualidade e nível educacional, cognitivo dessa pessoa, que isso influencia demais, e eu vou explicar isso melhor em slides para frente. A ocupação dessa pessoa, bem como seus hábitos e costumes, o estado psicológico e o estado de humor, entre outros. Os fatores que predeterminam o que seria o agente causador de patologias ou enfermidades são fatores biológicos, vírus, bactérias, fatores físicos de caráter radioatividade, exposição excessiva ao sol, calor, frio, agentes químicos, excessivamente ácidos, excessivamente básicos, fatores mecânicos como contusão, lesões
por corte, lesões por arrancamento, avulsão, né? Fatores genéticos, malformações congênitas e até fatores nutricionais, né? Obesidade, fatores como pessoas subnutridas e o ambiente em que esse paciente vai estar inserido, que podem associar a fatores físicos, biológicos, os psicológicos, socioeconômicos, culturais e políticos. Vamos pensar um pouco. Imagina aquela pessoa que mora no meio de uma favela, onde está continuamente sob tiroteios, não tem água encanada, não tem esgoto, normalmente os dejetos são expulsos a céu aberto, bem como essa pessoa sofre com alterações em que os fatores psicológicos, do estresse excessivo, de não saber se vai conseguir voltar para casa, se não vai, não é? E a gente, por exemplo, que não está sofrendo com todos esses fatores associados. Pessoas que vivem em situação de rua, pessoas que sofrem com alterações de caráter nutricional, hoje eu tenho para comer, amanhã não tenho para comer. Então isso tudo influencia nessa questão de bem-estar físico, social e psicológico das pessoas. E aí, quando a gente fala de promoção de saúde, promover saúde de forma global, a Organização Mundial da Saúde predetermina que esse ato de promover saúde é o processo que permite às pessoas aumentar o controle e melhorar a sua saúde. A gente sabe que saúde é o maior recurso para o desenvolvimento social, econômico e pessoal. E também é importante na questão de qualidade de vida da pessoa, né, e da coletividade. Os fatores políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais, questões de comportamento, fatores biológicos podem tanto favorecer quanto prejudicar a saúde das pessoas, da comunidade ou de forma individual. Dessa forma, as ações que a gente observa como promoção de saúde têm o objetivo de fazer que as condições descritas sejam cada vez mais favoráveis e que haja uma impactação positiva à saúde do indivíduo. Além disso, o alcance dessa melhora global das questões de saúde e bem-estar é um dos focos principais para a gente promover saúde e para poder mirar na redução das diferenças do estado de saúde entre uma população, entre um grupo e na garantia das oportunidades e de recursos a fim de capacitar todas as pessoas a realizar plenamente seu potencial de saúde. Trabalha-se com isso, em primeiro lugar, com atividades dirigidas à transformação dos comportamentos, mudar paradigmas, mudar valores, mudar questões comportamentais, não é? Para melhoria dos hábitos de vida. Em segundo lugar, trabalha-se com fatores relacionados à qualidade de vida, o que são padrões adequados de alimentação e nutrição, habitação e saneamento, boas condições de trabalho, entre outros. Para alcançar esses objetivos, para ter uma boa promoção de saúde, isso exige a ação coordenada entre todas as partes envolvidas dentro de um governo, bem como da própria pessoa, porque afinal de contas a gente falou que existe a necessidade de uma transformação de hábitos e comportamentos, não é? As estratégias e programas para promover saúde devem adaptar-se às necessidades locais e às possibilidades de cada região, bem como de levar em conta as diferenças entre seus sistemas sociais, culturais e econômicos. Lembrando que nós vamos entrar em contato com pessoas com os mais diversos tipos de diferenças culturais. Não é? Indivíduos, vocês vão atender desde crianças recém-nascidas, crianças de 1, 2, 3 anos, até pessoas com alto grau de escolaridade. Né? Você pode vir a atender uma pessoa analfabeta, não é? Que não apresenta uma cultura
uma cultura nem tanto, eu digo assim, que não apresentam um nível cognitivo cultural grande ou amplo, bem como você pode atender pessoas que apresentam um nível de escolaridade muito alto, não é? E aí a gente observa que promover saúde vai muito além de cuidar da saúde. Essa questão se insere no tema da saúde, na agência de prioridades de várias portarias, de vários princípios, dirigente em todos os níveis de setores. Setor de educação, setor de saúde propriamente dito. Quando a gente fala setor de educação, porque nós vamos trabalhar com treinamentos, orientações, não é? E com isso a gente consegue observar as consequências que as decisões tomadas pelas pessoas podem ocasionar no campo de saúde, e incitando-as a aceitar a sua responsabilidade política, não é? Cada um é responsável por si mesmo, para que possa desenvolver um bem-estar físico, um completo bem-estar físico, social e cultural. Então, com isso, a gente consegue entender que a promoção da saúde se refere a ações sobre os condicionantes e determinantes sociais de saúde, dirigidas a impactar favoravelmente a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. Por isso, promoção de saúde se caracteriza fundamentalmente por uma composição intersetorial e intrasetorial, por ações de ampliação da consciência sanitária, direitos e deveres da cidadania geral e individual, educação para a saúde, estilos de vida e os aspectos comportamentais. E por que a participação da população ela é tão essencial? Porque nós vamos trabalhar com mudanças comportamentais. Então, desde uma prática de atividade física diária que você vai orientar, mudanças de paradigma, mudanças de crenças que essa pessoa pode ter em relação à sua saúde, o seu bem-estar, até mesmo as questões de orientação. Ora, eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu tinha uma paciente que tinha uma ferida infectada muito grande. Ela fez um cateterismo e fez a incisão pela artéria femoral. E essa ferida muito infectada, fomos conversar, abrangendo todas as questões culturais. A paciente não tinha uma devida higiene íntima e, consequentemente, não tinha uma boa higiene sob a ferida. Foi orientada, recebeu treinamento prático, literalmente a gente ensinou ela como se higienizar, como se lavar, e a partir daí a pessoa teve uma melhora exponencial em pouco tempo. E a gente pode até parecer engraçado, pessoal, mas muitas pessoas não recebem o treinamento prático e, consequentemente, não sabem reproduzir. Bem como quando você pegar um paciente que acabou de fazer uma cirurgia, uma prótese de quadril, uma prótese de joelho, ele vai acreditar que a partir de agora ele não pode praticar atividade física, o que está totalmente errado. Essa pessoa está apta a praticar vários tipos de atividade física. Alguns podem precisar de adaptação, outros não, e isso é um caráter de avaliação individual. Porém, para cada um desses pacientes, a gente vai precisar entrar com orientações individualizadas de uma avaliação física completa, mas com mudanças de questões de paradigmas e questões comportamentais. Bom, aí a gente fala de prevenção. O que é prevenir? Quando você pensa, eu vou me prevenir. Melhor prevenir do que remediar, literalmente falando. Prevenir é um ato ou efeito de prevenir-se. Precaução, cautela é um preconceito e uma disposição prévia. Entendam, pessoal, que é uma ação de intervenção antecipada. É tudo que a gente realiza para que determinada coisa não venha a se manifestar. O termo prevenir tem como significado preparar, chegar antes, dispor a maneira que evite algum dano, algum mal, impedir que algo se realize. E prevenção em saúde exige uma ação antecipada baseada no conhecimento de uma história natural, a fim de tornar improvável o progresso posterior da doença, como, por exemplo, o que nós realizamos durante
é a quarentena associada ao distanciamento social, em que cada um, guardado dentro do seu devido lar ou em afastamento, não pôde disseminar com uma velocidade tão grande essa doença a qual nós estamos vivendo agora, que é o Covid-19. Essas ações preventivas, elas se definem como intervenções orientadas para evitar o surgimento de doenças específicas, reduzindo sua incidência e prevalência nas mais diversas populações. Por que mais diversas? Porque a gente viu que o hospedeiro tem alterações, são definidos por idade, gênero, não é? E a base da prevenção é o conhecimento de doenças, é o conhecimento de um bom, o que é a diferença entre doença e o bem-estar físico, social, e psicológico das pessoas, e tem como objetivo o controle da transmissão de patologias, infecções, agentes causadores, bem como o risco de doenças degenerativas e qualquer outro tipo de agravo específico. E aí eu coloquei aqui do lado essa figura para que vocês entendam uma coisa bem bacana. Quando a gente consegue avaliar essas influências que diferem fatores de risco de morte, risco de morbidade, a gente consegue observar e já trabalhar com treinamentos e orientações específicas para prevenir determinadas patologias. Que é um exemplo muito clássico. Se você comer bastante açúcar, farinha branca, muito arroz, qual a possibilidade de você desenvolver um diabetes mellitus? Aquele torresminho gostoso em grande quantidade, não é? Alimentos excessivamente gordurosos e altamente industrializados, qual a probabilidade de desenvolver uma patologia ou uma doença vascular? Não é? Uma doença cerebrovascular, o infarto agudo do miocárdio por uma obstrução de veias e artérias. Também muito grande. Então, com isso, a gente consegue observar que prevenir, a gente consegue tratar antes que a doença aconteça. E só uma curiosidade, observem que as principais influências de diferentes fatores de risco para a morte, nós temos 51% desses fatores de risco vinculados ao estilo de vida. 19% vinculado a fatores ambientais, né? Chuva, muito calor, falta de água. 20% caracterizado por fatores biológicos, patologias com transmissibilidade viral, transmissibilidade bacteriana e apenas 10% por deficiência na assistência médica. Então você observa que se a gente conseguisse prevenir e até promover saúde de forma global, 51%, poderiam ser mudados. E a gente observa que existe uma grande influência do nosso Ministério da Saúde na tentativa de reverter várias doenças de caráter crônico. Então, todo postinho de saúde tem um grupo de hipertensão e diabetes que vai falar que tem que diminuir o consumo de X, Y, Z, né? Melhorar a possibilidade de práticas de atividade física adequada, mas tem que ter aderência do paciente para isso. E qual a diferença entre prevenir e promover? Então, a gente viu as duas formas, em que prevenção trata-se de ações de intervenções antecipadas e orientadas para que não aconteçam doenças ou patologias, e que promoção é um conceito mais amplo que se refere a medidas que não se dirigem a uma determinada doença ou desordem, mas que enfatizam a transformação de condições de vida geral. Essa é uma questão estrutural na saúde pública, né? E ela está na origem do que se denomina uma crise em que nós temos que fazer algumas mudanças e melhorias. Para a gente entender essa diferença entre promoção e proteção, do ponto de vista de saúde pública, de saúde coletiva, existem necessidades de observar transformações de discurso aos quais a gente tem um envolvimento e que não são somente de caráter interno.
a lógica de uma necessidade de envolvimento tanto da saúde pública, dos dirigentes de saúde pública, bem como daquele que faz o uso desses recursos, não é? Entendemos com isso que o termo prevenir tem o significado de preparar para chegar antes, impedir que exista essa evolução. A prevenção de saúde exige uma ação antecipada. A base do discurso preventivo é o conhecimento epidemiológico, não é? E os projetos de prevenção e de educação em saúde, eles têm uma estrutura que se baseia na divulgação de informações científicas e de recomendações normativas para a mudança de hábitos. Já promover tem o significado de dar impulso, fomentar, originar, gerar ações que vão promover as questões de bem-estar físico, social e ambiental. Define-se tradicionalmente de maneira bem mais ampla que prevenção, pois se refere a medidas que não estão dirigidas a uma determinada doença ou até uma desordem, mas que servem para aumentar a saúde e o bem-estar o bem-estar geral de uma população, de um grupo ou de um indivíduo só. Promoção é bem mais amplo e visa desenvolvimento de pessoas, ou seja, desenvolver essas pessoas, esse grupo de pessoas, para que eles consigam assumir a sua capacidade de desenvolvimento, de saúde, para que eles consigam assumir para si formas de orientar as suas atividades, suas atitudes de forma multidimensional. Então, envolve não só o indivíduo, a sua família ou o grupo, com questões de educação, saneamento, habitação, renda, trabalho, entre outros, mas envolve muitas atitudes e atividades, ou seja, promover é o ato de orientar, de fazer com que essas pessoas se tornem essas pessoas às quais nós vamos atender, se tornem os protagonistas do seu desenvolvimento, os protagonistas da sua formação e fomentação para melhorias da qualidade de vida e saúde global. Agora, prevenir se refere especificamente a doenças. Como é que eu previno o contato com o coronavírus? Isolamento social. Como é que eu melhoro uma capacidade cardiorrespiratória? Como é que eu vou promover uma melhora da capacidade vital funcional pulmonar? Não é? Então, são coisas completamente diferentes. E tratando de promoção, nós temos conceitos e valores específicos, em que saúde é tratada como um produto social, faz parte de uma construção social, em que nós conseguimos observar que desde o colégio, quando a gente tinha bom, vocês devem ser mais ou menos na mesma época que eu, aula de ciências, de 1ª a 4ª série, em que falava que tinha que lavar a mão, em que falava das questões de germes e micro-organismos que vivem no nosso alimento, por isso que tem que lavar bem a fruta, a verdura, não é? Que não pode pôr a mão na boca, né? Entre outras coisas. E isso tudo é uma construção social que vem desde da infância, da primeira infância, até a idade adulta, quando nós recebemos treinamentos e orientações adequadas, como, por exemplo, questão de paramentação e desparamentação, para que você entre em contato com o paciente. Vocês vão entender isso mais para frente, quando a gente tiver orientações sobre utilização de capote, luva, máscara, tá? Por exemplo, luva estéreo, entre outras. Trabalha-se também com o recurso da saúde, como recurso para viver a vida com qualidade, não é? Mesmo quando a pessoa já apresenta morbidades ou até incapacidades de ordem física. Trabalha-se com saúde como construção subjetiva e não normativa. O que é necessário para aquela pessoa, aquele grupo, aquela comunidade? Como é que nós vamos melhorar a questão? E a gente observa essa promoção de saúde de forma diferenciada em cada local. Existem questões de promoção de saúde como Challenge Day, que é o dia do desafio para a prática de atividade física,
promoções de saúde como a necessidade de práticas de consumo alimentar mais adequado. Olha, vamos diminuir X, Y, Z, melhorar A, B e C, não é? Trabalha-se em saúde como direito humano fundamental, imperativo e ético. É um fator chave de cidadania e base de contrato social para que a gente consiga ter uma melhoria do nosso povo geral. A saúde, questões de promoção, também é vista como meio e fim de um desenvolvimento, ao qual a gente observa um entendimento de liberdade e privações, né? Eu não posso comer carne de porco porque a carne de porco engorda muito. E aí observa-se que você não é que você não pode, existe um poder ao qual você consegue consumir este alimento, você consegue diminuir, você consegue manter a sua vivacidade com práticas de atividade física controladas, mantendo seus níveis glicêmicos, mantendo seus níveis de hipertensão dentro de um padrão de normalidade e por aí vai. E a saúde também é vista como um sistema sustentável, em que você vai proteger coletivamente aquele grupo, aquela sociedade, com cuidados individuais integrais. Ora, se você não utilizar máscara e não passar álcool 70 nas mãos, qual a possibilidade de você transmitir o coronavírus? Não é? E você pode transmitir para o seu colega, e se o seu colega também não tiver o mesmo treinamento e orientação, vai transmitir para outro, que é a hora que a gente vê todo aquele grupo de pessoas, toda aquela sociedade localizada ali pode estar transmitindo o vírus ou uma bactéria ou o que quer que seja, contaminando uma grande quantidade de pessoas. E aí a gente vê a saúde como sistema sustentável de proteção coletiva e cuidado individual. Entendo que esse termo de sistema sustentável de promoção coletiva e cuidado individual integral, isso dá um poder, um empoderamento para a pessoa ou para um grupo de pessoas, para que essas pessoas consigam melhorar a sua qualidade de vida individualmente e até em grupo. Com isso, a gente observa modelos de políticas públicas baseado em financiamento solidário, ou seja, na questão de seguridade social, modelos de gestão participativa com custo efetivo, não é? Para melhorias de condições de saúde, melhorias de condições socioeconômicas, modelos de atenção que trabalham orientação à autonomia, produtora de cuidado integral, humanizado, mobilizador de saberes globais, saberes educacionais, educação em saúde, saberes individualizados e atenção que trabalham com mobilização de subjetividades, o que é considerado, o que é crença daquela população. Quer um exemplo assim bem abrangente para facilitar o entendimento? Por exemplo, no Amazonas, em que nós temos ainda uma quantidade significativa, não disse uma grande quantidade, mas uma quantidade significativa de indígenas. E, por qualquer motivo, esses indígenas têm como questões culturais a orientação do pajé, a orientação daquele curandeiro de que determinadas patologias podem ou não ser tratadas com ervas específicas, chás, a questão da benzeção, não é? E com isso, associado a mudanças comportamentais, você pode incluir isso, a mudanças comportamentais daquele grupo, para que eles tenham melhorias. Eu tô com uma artrose no joelho, eu tô com uma artrose de coluna, eu vou lá na benzedeira, eu vou lá no pajé fazer o procedimento, sei lá, que eles fazem, porque eu realmente desconheço, eu, Simone, tá? E esse procedimento associado a consumo alimentar adequado, redução de peso
corporal, práticas de atividade física de baixo impacto, atividades orientadas, adequadas, vão fazer com que a pessoa tenha uma melhoria. Ah, mas se eu fizesse só essas orientações e não tivesse a intervenção do curandeiro, da benzedeira, a pessoa melhoraria? Talvez não. Em decorrência dessa necessidade de um saber plural, em que ela acredita, crê ou observa uma necessidade de melhoria. As principais estratégias promocionais são baseadas em planos de políticas e serviços de saúde, em que você observa grupos para prevenir hipertensão e diabetes, grupos para prevenir doenças psicossomáticas, ações coletivas do Ministério da Saúde, como por exemplo a utilização de vacinação, né? Vacinação da gripe, vacinação da poliomielite, tétano, entre outras. Plano do conjunto de políticas públicas de forma geral, políticas essas que consideram o que é saúde e o que é doença, e plano de políticas de desenvolvimento ambiental, desenvolvimento de infraestrutura local, regional e até de caráter nacional. E aí a gente observa um plano do sistema dos serviços de saúde, em que se utiliza redefinição de objetos de práticas, dos meios de trabalho, das atividades, de relações técnicas e sociais, das organizações de saúde e da cultura sanitária, embasado em cada grupo. Ou seja, dentro de uma cidade, quais são as necessidades maiores de um distrito, de um bairro ou de um grupo pertencente daquele bairro e do outro. Você acredita que a mesma população que mora, por exemplo, próximo do Rio Preto tem a mesma necessidade da população que mora ali próximo da divisa da cidade com a cidade de São José do Rio Preto com a cidade de Badibacite? Obviamente não, né? São grupos diferenciados, né? Um bairro, por exemplo, Boa Vista, bairro da nossa faculdade, Parque Industrial, que tem uma concentração de pessoas com o nível etário, o nível de idade mais avançado, muitos idosos, apresentam as mesmas necessidades do que, por exemplo, esses bairros que estão sendo lançados agora, lá no final da Zona Norte, não é? Que talvez tenham um público com uma faixa etária um pouco mais jovem, também são diferenciados, não é? Existem novos modelos de intervenção em saúde que têm capacidade de propiciar de forma integrada e ampliada ações de saúde com causas embasados nos determinantes, nos riscos e nos danos à saúde de indivíduos e coletivos. Então, utilizar formas tecnológicas, formas de intervir nessa questão de prevenir e promover saúde com esses embasamentos. Ora, eu sei que aqui na minha cidade as pessoas têm um alto índice de desenvolvimento de hipertensão e diabetes. Então, como é que eu vou promover saúde? Técnicas de orientação, treinamentos do que é uma prática de atividade física adequada, o que são exercícios de força, exercícios aeróbicos, quanto tempo esses exercícios devem ser executados para prevenir doenças cardiovasculares, né? Se eu fizer um HIIT de 15 minutos, melhora. Se eu fizer uma prática de 30, 40, 50, 1, 2, 3 horas, né? Então, o que é adequado? Né? E isso baseado em cada local, grupo ou pessoa de forma individualizada. A mobilização de outras questões racionais, médicas e de saberes integrados. Porque é um bem-estar físico, social e psicológico. Então, o que é que aquele profissional psicoterapêutico, aquele psicólogo, o que é que o nutricionista, o que é que o fonoaudiólogo, o que é que a imagem do médico e da fisioterapia tem a dizer sobre essas questões? Não é? O que é que eles podem influenciar num treinamento, numa orientação daquele grupo e daquelas pessoas? Então, a união desses saberes interdisciplinares e transdisciplinares vão favorecer processos de promover questões de saúde e até mesmo de as prevenir.
Existem novas relações de organização populacional, profissional, com acolhimento e vínculo, escuta adequada. Lembra que a gente falou da questão da empatia, de você se colocar no lugar do seu paciente, de você tentar ver com os olhos daquela pessoa as dificuldades e as necessidades ao qual ele vive ou ao qual a pessoa com a qual você, a pessoa com quem você vai intervir pode estar presenciando. E aí termos como empowerment, ou seja, participação e formação para cidadanias ou empoderamento passam a ser utilizados por equipes de profissionais na questão de processos de elaboração de práticas ativas, saudáveis e até de corresponsabilizar os profissionais de saúde, bem como os indivíduos. Essa questão de empoderamento nos pacientes ou nos grupos que são atendidos é uma relação compreensiva, integral, em que você vai trabalhar com orientações, treinamentos para devolver função ou para que a pessoa consiga se adaptar àquela nova realidade ou necessidade. O empoderamento de toda uma população, em que trabalha com uma gestão participativa, você vai colher as informações dessas pessoas, não é? Onde que estão os piores focos, aonde que a gente pode tentar, como é que a gente pode tentar reverter este quadro, aonde que se vai buscar ações comunitárias e recursos sociais. Você vai entrar em contato com a Secretaria Municipal, secretarias estaduais, não é? Qual é o local, o recurso que nós podemos fazer utilização? Trabalha-se com orientação para autonomia. Você vai orientar uma vez e você vai ofertar isso para o seu paciente. O que o senhor, a senhora acha que pode ser feito para melhorar? O que é que o grupo subentende que pode ser feito para trabalhar, para causar uma capacidade sugestiva mais adequada, não é? E existe a centralidade de uma avaliação, ao qual nós vamos trabalhar com produção de informação, produção de julgamento, interpretação, valor e até uma produção de decisão. Olha, foi observado que neste grupo, foi observado que nestas pessoas determinadas ações são efetivas, são eficazes, e a outros tipos de ação talvez não surtiram a mesma reação, o mesmo resultado, com produção de informações, tanto informações com utilização de pesquisas, não é? Pesquisas científicas, bem como a informação dada em sites específicos, como o site do SUS. E os planos de política pública saudável? São planos que trabalham formulações de operações entre vários setores. Setores esses educacionais, setores esses de saúde, setores esses de saneamento, não é? Existe uma integração institucional que trabalha com de forma programática e orçamentária de intervenções e programas específicos, ao qual várias secretarias do meio ambiente, por exemplo, vão fazer coleta seletiva de lixo, vão trabalhar com o saneamento básico, rede de esgoto, água potável encanada, não é? Essa questão de empoderamento dos cidadãos e dos grupos comunitários, ao qual não fica restrito apenas ao agente, ao médico, ao fisioterapeuta, ao enfermeiro, ao terapeuta ocupacional, essas questões de ofertar saúde, eles mesmos podem buscar, eles têm que ser orientados de que eles têm essa ferramenta em mãos para poderem buscar informações de como prevenir o aparecimento de doença ou de como tratar inicialmente esses processos patológicos ou outras alterações. E trabalha-se com foco em grupos populacionais, regionais,
bem definidos, né? Com projetos específicos. Como, por exemplo, você quer trabalhar com saúde do idoso, então vou buscar locais em que eu tenho maior quantidade de idosos e trabalhar com orientações sobre questão, por exemplo, de diabetes, hipertensão, doenças autoimunes articulares, artrite, artroses, osteoporoses, objetivando cidades e comunidades saudáveis. Né? Essas cidades e comunidades com o mínimo de alteração possível, mantendo uma saúde subideal, objetivando sempre o completo bem-estar físico, social e cultural dessas pessoas. Esses planos de desenvolvimento são planos que têm como base as questões sociais. Trabalham a nível social como fator inspirador e impulsionador do desenvolvimento econômico. Trabalha com o desenvolvimento como liberdade de privações, ao qual não existem, nada é privado, nada é guardado. Existe essa capacidade de liberdade geral associada a um próprio empoderamento e ofertado a essa pessoa a capacidade dela julgar o que é necessário e próprio para ela, desde que ela receba toda a orientação necessária. Existe uma equidade como compromisso maior, né? Tratar como iguais aqueles que são iguais e tratar como os desiguais aqueles que não estão em mesmo patamar de igualdade. Ou seja, quem precisa de mais, recebe mais. Quem precisa menos, recebe menos, não é? Essa seria uma terceira revolução da saúde pública. Lembrando que nós sofremos uma grande revolução da saúde pública com a Lei 8080 de 1990, que é a Lei Orgânica da Saúde. Sugiro a leitura dela, tá? E uma reforma social, bem como uma reforma biológica, orientada por mudanças de paradigmas, costumes e até políticas públicas integradas.